Certo, pessoal? Então hoje nós vamos ver uma coisa chamada segmentos e retas importantes no triângulo. Mas antes de falar disso, eu tenho que falar para vocês o que é uma seviana. Seviana é um segmento de reta no triângulo que liga um vértice ao lado oposto. Como assim? Então, eu tenho esse vértice aqui, por exemplo. Uma seviana é um segmento que sai desse vértice e chega no lado oposto, ou seja, esse lado aqui. Então, eu vou pegar aqui, ligado aqui para qualquer ponto. Isso aqui, a gente dá o nome de seviana. E o que a gente vai ver hoje é algumas sevianas especiais e algumas outras retas no triângulo. O primeiro segmento importante no triângulo é o que a gente chama de bissetriz interna. A bissetriz interna é uma seviana que divide o ângulo ao meio. Como assim? Vou desenhar aqui um triângulo. Eu tenho esse ângulo aqui do triângulo, por exemplo. E agora eu vou desenhar a bissetriz interna, ou seja, essa seviana aqui, que divide esse ângulo ao meio. Esse ângulo aqui, se eu chamar ele de alfa, esse pedacinho aqui também vai ser alfa. A esse segmento de reta, a gente dá o nome de bissetriz interna. O triângulo, ele também tem o que a gente chama de bissetriz externa. O que é uma bissetriz externa? É agora uma reta que vai dividir um ângulo externo ao meio. Bissetriz externa. Então vou desenhar novamente um triângulo aqui. E lembrando que o ângulo externo do triângulo é aquele ângulo que está fora dele no prolongamento de um lado. Então se eu prolongar esse lado aqui, esse ângulo aqui é um ângulo externo. E eu vou desenhar a bissetriz externa desse ângulo aqui. Então é uma coisa mais ou menos assim. Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, esse ângulo aqui também tem que ser θ, porque a bissetriz externa divide o ângulo ao meio. Agora vamos resolver um exemplo simples de uma aplicação disso. BD é a bissetriz interna do triângulo ABC. Calcule o valor de A. Então, ele quer o valor desse ângulo aqui, que eu vou representar por alfa. Então, a informação que ele deu para a gente é que BD é bissetriz. Se ela é uma bissetriz interna, ela vai dividir esse ângulo ao meio. Ou seja, se aqui é 15, aqui também tem que ser 15 graus. E agora, a gente sabe também que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Ou seja, alfa mais 15 mais 15, que é 30, mais 70. Isso é a soma dos ângulos do triângulo, que tem que ser 180 graus. Ou seja, alfa mais 30 mais 70 dá 100 graus, igual a 180 graus. Ou seja, o nosso alfa vale 180 menos 100. O nosso alfa ele vale 80 graus. Encontramos o nosso valor de alfa. Então, a dica aqui, era que essa seviana aqui, ela era uma bissetriz interna. Já vamos agora para a terceira, que é o que a gente chama de mediana. A mediana é uma seviana que vai sair de um vértice e vai chegar no ponto médio do lado oposto. Mas primeiro o que é o ponto médio? O ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio. Ou seja, se eu marcar aqui M e dizer que esse é o ponto médio, eu estou dizendo, na verdade, que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Então, se eu ligar
daqui para cá agora, isso aqui é o que a gente chama de mediana. Uma coisa muito importante é que a mediana e a bissetriz são coisas diferentes. Então vamos desenhar um triângulo aqui para que isso fique bem claro. Desenhar isso aqui e isso aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar a mediana. O que acontece? Vou pegar aqui o ponto médio, que é mais ou menos por aqui, M, e vou traçar a mediana, que é essa coisa aqui em rosa. Isso aqui, mediana. Se a gente for olhar, esse ângulo que ficou aqui é muito maior que esse ângulo que está aqui. A bissetriz, ela é mais ou menos uma coisa bem por aqui, assim. Onde esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, como a gente pode ver, nesse triângulo aqui, a bissetriz e a mediana são duas coisas, são dois segmentos diferentes, né? A bissetriz é esse em amarelo e a mediana é essa em rosa. Então, o que eu quero dizer com isso é que, cuidado, dividir o lado oposto ao meio não é a mesma coisa que traçar a bissetriz desse ângulo. São dois segmentos de reta diferentes. Uma observação sobre a mediana é que ela tem uma propriedade especial no triângulo retângulo, que é o seguinte. Olhem para esse triângulo retângulo. Eu vou pegar esse mesmo triângulo e colocar ele aqui em cima. E aí o que a gente vai ter é um retângulo. Tudo bem, mas a gente viu que as diagonais do retângulo, elas se cortam ao meio e são iguais. Ou seja, se eu marcar aqui com tracinho, aqui é tracinho. E se eu marcar aqui com tracinho, aqui também é tracinho. Ou seja, vou desenhar aqui embaixo de novo o triângulo em separado. E colocar só metade da figura. O que a gente tem ali é algo parecido com isso aqui. Esse aqui tracinho, esse tracinho, esse tracinho. Se esse aqui é tracinho e esse aqui é tracinho, é porque isso aqui é ponto médio. E se esse segmento está saindo de um vértice e indo no ponto médio, ele tem que ser uma mediana. Se ele é uma mediana, a gente acabou de ver, ó, que no triângulo retângulo a mediana mede metade da hipotenusa. Ou seja, se a hipotenusa inteira for a mediana mede A dividido por 2. Vamos agora para o nosso quarto segmento ou reta importante, que é o que a gente chama de mediatriz. A mediatriz, ela também vai ter a ver com ponto médio, né? Como o nome dela já diz, mas ela vai ser diferente da mediana. A mediatriz, ela vai ser a reta que vai passar pelo ponto médio, formando 90 graus. Então, eu tenho aqui o ponto médio, vou chamar de M. A mediatriz é a reta que passa por aqui, formando 90 graus. Essa coisinha aqui, a gente chama ela de mediatriz. Então, notem que a mediatriz é diferente da mediana, porque a mediana ela tem que passar por esse vértice. No caso, a mediana desse vértice aqui estaria assim. Essa é a mediana e essa aqui é a mediatriz. Tudo bem? E vamos para a nossa quinta e última, que é o que a gente chama de altura. A altura, ela vai sair de um vértice e vai no lado oposto, formando 90 graus. Uma coisa
desse tipo aqui. Tracei aqui. Aqui embaixo forma 90 graus. Isso aqui a gente chama de altura. Um detalhe sobre a altura é o seguinte. É que nem sempre ela vai estar aqui dentro do triângulo. Como assim? Quando o triângulo for obtusângulo, essa altura ela vai cair fora. Vamos botar aqui um exemplo. No caso, esse triângulo aqui ele é um triângulo obtusângulo, porque esse ângulo aqui ele é maior que 90 graus. Então vejam que eu não consigo ligar daqui desse ponto para essa reta de maneira que forme, para esse segmento, desculpe, de maneira que forme 90 graus. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai prolongar essa reta aqui, e agora a gente consegue ligar desse vértice para cá, formando 90 graus. Vejam então que a altura agora é isso aqui. E ela está fora do triângulo. Isso aqui é a altura. E ela não está aqui dentro da região. Então, um triângulo obtusângulo, ele tem aqui essa altura relativa a essa base aqui, caindo fora do triângulo. Então vamos resolver um problema bem tranquilo sobre a altura, que é o exemplo 2. dB é a altura do triângulo ABC. Está aqui o triângulo ABC, esse cara aqui é a altura. Calcule o valor de x. Se ele é a altura, ele tem que formar aqui embaixo 90 graus, porque toda altura forma 90 graus. Agora, ó, a soma dos ângulos desse triângulo aqui, do BDC, tem que ser 180 graus. Ou seja, x mais 40 graus mais 90 graus, isso dá igual a 180 graus. Assim a gente tem x mais 130 graus é igual a 180 graus, o que implica que o x é igual a 50 graus. Vamos agora, para terminar, ver uma pequena observação. Entretanto, ela é muito importante, que é o seguinte, ó, vou desenhar aqui um triângulo isósceles. Lembrando que o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. No caso, esse aqui e esse aqui. Assim, suponha que eu trace a bissetriz desse triângulo. O que vai acontecer? Esse ângulo aqui, então, tem que ser igual a esse ângulo de cá. Se a gente for ver, esse triângulo que ficou do lado de cá é congruente a esse pelo caso lado, ângulo, lado. Esse triângulo tem um lado tracinho, esse ângulo rosa e esse lado aqui do meio. Esse outro triângulo, ele tem um lado rosinho, esse mesmo ângulo rosa e esse lado aqui do meio. E se eles são congruentes, eles têm que ter os mesmos lados e os mesmos ângulos. Ou seja, esse lado aqui tem que ser igual a esse lado aqui. Eu vou marcar aqui também com dois tracinhos. Além disso, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. Como a soma deles é 180, esse ângulo tem que ser 90 e esse ângulo também tem que ser 90 graus. Tudo bem, então agora, se a gente for olhar para essa reta aqui, ela é uma bissetriz interna, porque a gente traçou dividindo o ângulo ao meio. Mas ela está pegando aqui no ponto médio, então ela é uma mediana. Só que ela está pegando no ponto médio formando 90 graus, então ela também é uma altura. Além disso, ela também está saindo desse ponto médio aqui, então ela também é uma mediatriz.
Então, olhem só, do triângulo isósceles, esse segmento de reta que a gente traçou, ela é bissetriz, mediana, altura e mediatriz também. E isso é um fato muito importante que a gente vai usar para resolver vários problemas. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Eu sou o Matheus Oliveira.